É hora de falar sobre algo que muitos ainda ignoram: a saúde mental no trabalho. Colaboradores estão lutando batalhas invisíveis. Eles entregam resultados, mas por dentro estão exaustos, ansiosos, à beira do colapso. E isso não aparece nos relatórios, não é discutido nas reuniões. Quando minimizamos esses sinais, as consequências são graves: queda de produtividade, desgaste do ambiente e aumento da rotatividade. Mas o mais importante, estamos falando de vidas. Pessoas que dão o melhor de si, mas não se sentem seguras para pedir ajuda. Como líderes, temos o dever de criar um ambiente seguro onde todos possam falar sobre suas dificuldades. Não basta exigir resultados, é preciso cuidar da saúde mental, e isso deve ser prioridade. Você pode fazer a diferença. Converse, abra espaço de diálogo. Uma empresa só é forte quando seus colaboradores estão bem. Setembro Amarelo nos lembra que cuidar da saúde mental é urgente. Mostre que você se importa. Isso não só fortalece o seu negócio, mas transforma vidas. Cuide das pessoas, elas são o coração da sua empresa. Saúde mental é responsabilidade de todos. Oi, pessoal. Aqui é o Luciano da Aliconte, né? Nós somos uma empresa de contabilidade. Já fazia um tempo que não aparecíamos aqui, mas agora nós estamos voltando aí com conteúdos, né, relevantes para ajudar vocês na gestão do seu negócio ou para quem está planejando mesmo, né, abrir a sua empresa. Só que hoje nós vamos falar de um tema um pouco diferente, mas ele é extremamente importante, né, e presente na realidade aí de muitas empresas, que é a saúde mental no ambiente de trabalho. E aí, aproveitando, né, que nós estamos no Setembro Amarelo, nós preparamos aí uma série de conteúdos para trazer mais conscientização, né, sobre o impacto da saúde mental nas empresas e no bem-estar dos colaboradores. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que uma profissional da área, né? Nós estamos aqui com a Maria Tereza, que além de ser uma grande amiga, ela está prestes aí a viver uma fase muito especial, né, Maria Tereza? Vai ser mamãe. Sim. Estou vivendo aqui um momento com o Lucas, né, meu primeiro filho, ele tem 5 meses, tem sido uma experiência fantástica, você vai ver, é muito bom mesmo, parabéns. Então, Maria Tereza, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, e se apresenta aí para o pessoal, por favor. Então, Luciano, muito obrigada pelo convite, né? Não é a primeira vez que a gente faz uma parceria, né? A gente já levou aí esse conteúdo de uma forma diferente, né, para os seus colaboradores, que eu acho que Verdade. reforça, né? Às vezes a gente quer levar uma informação para alguém que a gente não vive, e não é o caso do Luciano, né? Ele já pensa nisso lá dentro da empresa dele, dentro do escritório dele, e agora aqui levando, né, para os seus clientes também. Sou Maria Tereza, sou psicóloga, trabalho aqui em Umas, né? Tenho um consultório clínico aqui na cidade de Inhumas, atendo de forma online também, né? O Brasil e o mundo. E tenho especialização também em gestão de pessoas, por mais que hoje não é a minha área principal de atuação, mas eu estou ali sempre trabalhando, né? A área profissional. E já até entrando no assunto, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente não pode ter uma visão limitada de que saúde mental são só as questões emocionais ou psicológicas, né? Saúde mental, ela envolve várias coisas da nossa vida, porque a gente não é separado. Então, quando o seu corpo está sentindo algo, a sua mente, ela não está longe daquilo. Então, eu estou sentindo uma dor, né? Então, imagine aqui comigo, você está sentindo uma dor. Você está sentindo uma dor de cabeça muito forte, muito intensa. Como é que vai ficar seu estado emocional? Às vezes você vai ficar irritado, ou você pode ficar triste, ou se sentir sozinho. Ai, tô aqui passando mal e não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para fazer nada para mim.
Então, o nosso corpo e a nossa mente, elas estão muito conectadas, e não só isso, né? A nossa dimensão social e a nossa dimensão espiritual, elas estão muito conectadas. Então, quando eu falo de cuidado de saúde mental, eu também falo de um cuidado integral da saúde, né? Porque tudo está interconectado ali, né? Num grande campo de vida, está tudo interconectado. Não, com certeza. E você vai falando isso, e eu estou olhando assim para um lado mais de gestor, de empresário, né? E eu vejo que a gente assim acaba focado, né, mais em resultado e já levando aqui para o lado assim dos colaboradores também, Maria Tereza, e às vezes a gente não percebe, né, essas questões mesmo, né, relacionadas ao bem-estar dos colaboradores, e eu vejo que isso é fundamental, assim, né, para o sucesso do negócio. E trazendo aqui para o ambiente de trabalho, né, que pode ser um fator, né, que acaba contribuindo, né, para a saúde mental, ou, infelizmente, né, até para gatilhos, né, de problemas, né. Para o adoecimento, né? Com certeza. E eu acho que, né, por isso que é importante a gente falar, né, sobre esse tema, para a gente poder entender, né, como que a gente pode criar ambientes aí mais saudáveis, né, e acolhedor aí para todo mundo. Sim. Mas podemos, então, começar falando um pouco aí sobre a questão do estresse, né, que é algo bastante comum aí no ambiente de trabalho, né, especialmente em momentos de pressão, prazos, né, apertados, né, as empresas, o pessoal trabalha muito com isso. Mas o que muita gente acaba não percebendo, né, é como que esse estresse, ele constante, né, um estresse constante ali pode impactar na performance, né, do colaborador ali no dia a dia. Como que você Exatamente. explica, né, melhor o fato, né, desse estresse afetar a performance profissional? Sim. Então, primeiro, o estresse, ele é uma resposta natural do corpo, né? Então, a gente fala que é uma resposta herdada. Então, nossos ancestrais, para eles sobreviverem, eles precisavam de uma resposta de luta e fuga, né? Então, pensa lá o momento das cavernas, né? De repente aparecia um animal imenso ali. Ele tinha que analisar aquela situação rapidamente e decidir: tenho condição de enfrentar, de lutar, né? Ou eu tenho que me esconder, eu tenho que fugir desse ambiente. E essa resposta, ela continua com a gente até hoje, né? Numa esfera diferente. Mas quando eu estou diante de uma pressão, então imagine, você chegou no trabalho e descobriu que você tem um prazo para cumprir, você tem uma entrega para cumprir. É natural, né, que o seu corpo responda. Às vezes seu coração vai acelerar, seu pensamento vai ficar um pouco mais agitado, porque ele vai buscar solução para aquilo, né? E aí, isso é uma resposta natural do estresse, normal. Onde o estresse ele afeta? Quando essa resposta ela é constante, persistente, e eu sinto que os meus recursos para resolver a situação eles estão sendo insuficientes. Então eu tenho um prazo para cumprir, certo? Meu corpo mobilizou energia para que eu faça as tarefas, para que eu tenha a agilidade necessária para cumprir o prazo. E aí vai chegando perto do horário e eu não dou conta. Eu começo a perceber que eu não vou conseguir entregar o que eu preciso. Isso acontece uma vez, isso acontece no dia seguinte, isso acontece em uma semana, isso acontece daqui a um mês, e aí você começa a perceber que eu não tô conseguindo lidar com esse estresse o suficiente para resolver o meu problema. E aí esse estresse começa a gerar uma resposta patológica no corpo. E aí, uma outra questão do estresse, Luciano, é que o estresse, a percepção dele é individual. Porque aí vem e fala assim: nossa, mas eu faço isso todos os dias eu lido com essa pressão, isso não me faz mal. Fulano, toda vez que tem um prazo para cumprir, ele entra nesse desespero e não sai nada, né? Imagino que você já ouviu isso por aí, né? Não, com certeza. E por que isso acontece? Porque essa percepção, essa avaliação do estresse, ela é diferente para cada pessoa. Então, às vezes uma pessoa vai olhar para determinada situação e vai entender aquilo como muito ameaçador e ela não vai conseguir resolver, ela não vai conseguir enfrentar.
E às vezes outra pessoa vai vir, vai olhar aquela situação e vai dizer: tranquilo, isso aqui para mim é fácil de resolver. Então, o estresse é essa resposta, né? Então a gente tem que perceber isso, né? O estresse vai se tornar prejudicial quando ele é persistente. Então, é como se eu ficasse presa naquela situação por muito tempo sem conseguir resolver. Porque enquanto isso está acontecendo, meu corpo libera cortisol, que é o hormônio do estresse. E o cortisol em altos níveis, ele afeta a nossa saúde, né? É onde começa a aparecer dores de estômago. Ai, agora me fugiu o nome aqui da doença de estômago muito comum. Tem gente que desenvolve úlceras, problemas de pele, tem gente que dá Gastrite? coceiras, Gastrite, né? né? Tem gente que desenvolve enxaquecas crônicas, né? Diante desse estresse persistente. Né? Então, imagina ali, seu corpo todo desregulado, adoecido, e você tem que ir trabalhar. Como é que vai ficar a concentração do colaborador? Como é que vai ficar a tensão? Né? Como é que vai ficar a tomada de decisão desse colaborador? Né? A entrega, a produtividade desse colaborador. Então, é onde a gente vê o estresse afetando a performance. Porque esse colaborador, ele vai ter um prejuízo na concentração, então ele não vai conseguir se dedicar, manter o foco da forma que ele é acostumado. Às vezes ele vai ter uma dificuldade de pensar estratégias de resolução diante daquele problema. Às vezes ele vai lentificar algumas funções que antes ele fazia com muita facilidade, e aí ele começa a não dar conta mais. Né? Porque você começa a ter dor, você começa a ter incômodos, isso prejudica a sua performance, né? Então, quando você tenta trabalhar com muita enxaqueca, você não consegue concentrar, você não consegue pensar, você não consegue desenvolver o trabalho. Não. Né? Então, isso é um dos pontos que a gente vê o estresse hoje afetando a performance profissional do colaborador. Eu acho que penso que eu desenvolvi um pouco mais desse olhar, e acho que foi comum a muitas pessoas, depois da pandemia, né? Parece que passou a falar mais disso, né? Sim. Antes, apesar que eu acho que ainda tem, pelo menos eu vejo em muitos empresários aqui, não posso afirmar que a reclamação deles, né, às vezes tem a ver com essas situações, que às vezes eles reclamam da forma que o funcionário está agindo ali, a falta de foco, né, alguma coisa mais, pode ser algo relacionado a isso, né, e a gente ainda não tem essa sensibilidade de perceber, né, isso no funcionário. Sim, a pandemia, ela mudou alguns paradigmas dentro da saúde mental, acho que a gente pode dizer assim. De repente, a gente viu nossa vida de cabeça para baixo, de repente, a gente viu a nossa vida que a gente conhecia, ela não existia mais, eu não podia sair de casa, eu não podia estar com as pessoas que eu estava acostumada, eu não podia ir no supermercado, ou quando eu chegava do supermercado era todo um protocolo. Muitos aqui, né, que vão assistir essa live, provavelmente tiveram que fechar seus negócios por um tempo, tiveram que dispensar seus colaboradores, e veio todas as preocupações, né? O que eu vou fazer, como é que vai ser, o medo da própria doença. E isso acabou fazendo com que as pessoas parassem para olhar os problemas desenvolvidos ali, né? Começaram a olhar com mais cuidado e com mais atenção para suas questões psicológicas, porque elas começaram a ser muito prejudiciais. Porque aí eu já não tinha mais aquela correria do trabalho para ser uma fuga. Então eu estava em casa e aí não tinha como eu esconder que eu estava tendo taquicardia, não tinha como eu esconder que eu estava triste, desanimada, sem energia. E aí as pessoas começaram a buscar muito o serviço de psicologia, né? Eu digo que assim existe minha profissão antes e depois da pandemia. E o quanto as pessoas estão mais conscientes, porque todo mundo foi falar de saúde mental. Né? Todo mundo foi falar sobre ansiedade, sobre os transtornos depressivos, porque a gente viu muitas pessoas tendo pioras nos quadros delas lá de Covid, em decorrência da ansiedade, em decorrência do estresse.
né? E aí muitos foram obrigados a tratar. E aí eu vejo que hoje as pessoas estão muito mais abertas, elas buscam mais conhecimento e diminuiu muitos preconceitos, né? Psicólogo parou de ser só coisa de doido. Psicólogo começou a ser algo fundamental, necessário, que ajuda a gente a não adoecer, a não ficar pior do que a gente já está. É verdade. Eu acho que evoluiu um pouco, né, nisso, sim, mas ainda tem muita gente, né, que ainda tem essa visão pejorativa mesmo, né? Sim. Vai falar, eles acham que não, e parece que tem uma dificuldade de se abrir, né, com o psicólogo. Sim. É complicado isso. Mas acho que aos poucos a gente vai entendendo isso aí, vai mudando essa visão. Acho que um outro fator, Maria Tereza, além assim do estresse, ou pelo menos que eu passei a ouvir isso mais assim recentemente, é a questão do burnout. Burnout mesmo que pronuncia, né? Isso, exatamente. Eu percebo assim, né? Eu entendi que é um problema sério, né? E tem se tornado mais recorrente, né? No ambiente de trabalho, né? Principalmente esses com altas demandas. E parece que não é fácil, né, de identificar esses sinais no início, né? Como que a gente pode identificar, né, quando um colaborador ali está sofrendo com burnout? Uhum. Então, o burnout, né? Aquela explicação que eu falei sobre o estresse é do estresse em geral na nossa vida. Então, qualquer situação pode nos causar estresse, né? Na nossa vida pessoal, familiar, de trabalho, enfim, qualquer coisa pode provocar, pode ser um fator de estresse na nossa vida. O burnout é a síndrome do esgotamento profissional, ou seja, é o estresse crônico relacionado ao trabalho. Então, o burnout, ele já vem sendo estudado e debatido já há alguns anos, mas agora sim está um tema mais em alta, porque as empresas começaram a ter pessoas afastadas por burnout. Então, não é incomum hoje você ouvir, né, às vezes o próprio dono da empresa ou colegas, né, funcionários dizer, não, estou afastada do meu trabalho por burnout. E aí, o burnout, ele costuma dar alguns sinais ali, que às vezes é difícil, porque ele se mistura com outros transtornos mentais, e eu até vou falar um pouquinho disso, Luciano, que eu acho que vale a pena. Vou explicar a diferença aqui de alguns transtornos mentais, porque acaba que o burnout, às vezes, ele se mistura a esses outros transtornos e a gente não olha para ele, né? A gente acha que é só uma ansiedade, só uma depressão, e na verdade, quando a gente vai entender, a gente está aquele adoecimento ele está relacionado a um esgotamento no trabalho. Então, burnout é uma síndrome do esgotamento profissional, né? Eles falam que é um queimar-se de dentro para fora. E os principais sintomas, né? Normalmente as pessoas começam relatando muito cansaço, uma exaustão, né? Então, antes ela ia para o trabalho, ela saía cansada, mas era um cansaço normal, né? Que chegava em casa, descansava, lanchava ali, e às vezes a energia voltava. E a pessoa, né, quando ela tá ali adoecida pelo burnout, ela começa a dizer assim, que ela tá esgotada, né? Ela chega em casa, ela não tem energia para tomar banho, né? Ela não consegue fazer comida, ela pede comida todos os dias, por exemplo, porque ela não consegue, ela não tem energia para fazer aquilo, né? Ela dorme, a hora que ela acorda, que ela pensa que ela tem que ir para o trabalho, parece que assim, a bateria dela já acabou. Então, um dos primeiros sinais são esses, né? Um cansaço constante, uma exaustão. Essa pessoa começa a ter uma sobrecarga emocional, né? Então, ela às vezes se sente muito triste, muito desanimada. É como se tudo que envolve essa demanda mais emocional fosse grande demais. Dores de cabeça, tensão muscular, né? Tem gente que sente dor de cabeça todos os dias após o trabalho e é porque eu tenho enxaqueca. E aí eu preciso parar para pensar, talvez essa dor de cabeça que eu tenho todos os dias no trabalho ou após, pode ser um sinal, sim, de um esgotamento ali dentro da sua profissão. Tensão muscular, né? Então, quando a gente tá sob estresse, normalmente nós tensionamos muito essa região aqui do nosso corpo. Então, a pessoa sente dor na coluna, ela sente dor aqui nos ombros. A gente também tensiona essa região da mandíbula. Então, a gente fala que a pessoa começa a fazer apertamento. Então, ela aperta
aqui, e ela sente dor de cabeça por causa desse apertamento, que tem relação com o estresse, né? Um outro sinal é a alteração do sono, do apetite. Então, essa pessoa ela tinha um ciclo de sono regular, ela começa a acordar muito durante a noite, pensar no trabalho, pensar nas coisas que ela tem que fazer do trabalho. Ou ela começa a dormir muito e ela começa a perder a hora de ir para o trabalho, porque ela sente muito sono. Alteração do apetite, ela começa a comer mais carboidrato, comer mais doce. Ou não, ela vai perdendo o apetite, começa a ter perda de peso. Essa pessoa, ela começa a ter uma perda na produtividade. Então, uma pessoa que está adoecida com burnout é uma pessoa que normalmente o rendimento dela na empresa cai. E aí é um alerta para os empresários. Quando a gente vê um profissional que ele começa a render menos, Luciano, qual que é a primeira atitude que normalmente as pessoas têm? Normalmente as pessoas começam a pensar em demitir. Nossa, fulano não está rendendo mais, chama atenção, dá bronca. Não é assim? Né? Isso é Nossa, verdade. fulano, não sei o que está acontecendo com fulano. E aí, às vezes, A começa a conversar. solução é essa ali para você, né? Isso. Eu acho que talvez você vai chegar lá, mas talvez não seja para o empresário ali, né? Essa o caminho, a solução, mas que pode também ser um gatilho para o colaborador depois ali, né? Piorar Exatamente. a situação dele. Porque às vezes ele tem consciência de que ele não está rendendo da forma que ele rende, e isso incomoda ele, porque ele queria estar entregando o que ele entregava, mas o estresse, o adoecimento não permite. Então, às vezes, quando o seu funcionário tem uma baixa produtividade, às vezes você começa a pensar, porque fulano quer sair, ele não quer trabalhar aqui mais. Ai, fulano tá preguiçoso. Ai, não sei mais o que eu faço com o fulano. E, na verdade, a gente precisa olhar isso como o porquê que esse colaborador meu, que entregava, que performava em tal nível, diminuiu. De repente, diminuiu nessa De empresa. repente, essa pessoa está adoecida. Né? Então, é muito importante esse olhar ali, às vezes diálogos mesmo, de entender o que está acontecendo, se alguma coisa mudou nesse ambiente, né? Para entender se essa baixa produtividade não está relacionada a um burnout. E essa pessoa ela começa a ter uma despersonalização, ela começa a sentir que ela não é mais a mesma, que ela não é a mesma pessoa, ela não se reconhece. Né? Então é muito comum na fala dessas pessoas dizer: nossa, eu não me conheço mais, eu não era assim. Ou senão elas começam a ficar um pouco apáticas, sabe? Antes elas se preocupavam com os colegas, elas se preocupavam, interagia ali com o grupo, e ela para de se preocupar, né? Profissionais de saúde, por exemplo, quando eles passam por essa despersonalização, eles começam às vezes a tratar ali os seus pacientes como um objeto. E é onde a gente vê acontecendo muitos erros. E aí um ponto que eu não falei lá na performance, que é interessante a gente ressaltar. Um funcionário estressado é um funcionário que corre muito mais risco de cometer erros e erros graves, né? E a baixa realização pessoal, né? Essa pessoa ela começa a sentir que a vida não é, que às vezes aquele trabalho não tem sentido, que ela não é boa, que ela não é capaz, que ela não está dando conta. Isso vai diminuindo a satisfação dela com o trabalho. Isso vai diminuindo a satisfação dela com ela mesma. Né? Então, tudo isso são sinais que eu posso ficar atenta ao burnout. E aí, o que eu quero diferenciar aqui para vocês, de uma forma bem sucinta, é que quando eu falo de um transtorno de ansiedade, de um transtorno depressivo, alguns sintomas vão aparecer, né? Só que nesses casos não vão estar relacionados apenas a um esgotamento ligado ao trabalho, né? Às vezes vai estar ligado a um contexto geral de vida. Então, um transtorno de ansiedade, né? A pessoa que tem algum transtorno de ansiedade, que a gente tem ansiedade generalizada, síndrome do pânico, fobias, normalmente essas pessoas, elas apresentam um sentimento muito difuso e intenso de medo, né? Um sentimento desagradável, vago ali de apreensão. Ela não sabe de onde vem, ela não sabe para quê, ela só sabe que ela está apreensiva, preocupada, com medo. E ela começa, né, a ter taquicardia, começa a ter sudorese, tem a tensão muscular, às vezes dá falta de ar, começa a ter tremor, começa a querer evitar os lugares que ela já teve aquela crise de ansiedade. E já na depressão, a gente fala muito de um humor.
né? Então, essas pessoas, elas começam a ter muita baixa energia, né? Então, ela começa a dizer, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo, eu não gosto mais de fazer determinada coisa. Às vezes, essas pessoas começam a se isolar, tem uma alteração do sono e do apetite também, para mais ou para menos. Essas pessoas também podem se sentir muito culpadas, ou ter um sentimento de inutilidade. Então, tudo isso está dentro ali dos próprios transtornos depressivos. Então, parece um pouco com burnout, mas o que a gente vai pensar nessa diferença é que dentro do burnout, o esgotamento ele é ligado ao trabalho, às vezes é ligado a um chefe, a um superior ali, aos pares com O quem próximo, eu ia falar isso, é o próprio. Aqui mesmo nós já tivemos esse problema aqui. E é complicado porque acaba afetando, acho que geral ali, né? O clima fica pesado, o trabalho, né? Exatamente. Porque a gente pensa muito assim, é o empresário e o colaborador? Não, porque às vezes entre o empresário e o colaborador, ele tem um supervisor, ele tem um coordenador, ou ele tem um gerente, né? Existem os próprios pares. E aí, Luciano, é muito importante que o gestor ali, o empresário, eles também esteja atento ao que está acontecendo na minha empresa. Né? Eu tenho um colaborador reclamando de determinado funcionário, né? Mas eu preciso entender, os outros não estão reclamando porque sentem medo, porque estão coagidos, porque a gente tem buscado mais informação, né? Não é à toa que nós estamos aqui, né, gravando essa live. Mas sim, muitas pessoas às vezes adquirem alguns cargos na empresa sem que elas tenham sido preparadas para aquilo. Não que elas não tenham competência, mas às vezes elas não foram preparadas para aquilo. E aí, se eu tenho um líder autoritário, abusivo, né, que não sabe conversar, não sabe dar feedback, isso também afeta o colaborador. Ou se eu estou numa equipe muito competitiva, por exemplo, um tem que ser melhor do que o outro, né? Independente da forma que isso vai acontecer, e aí começa às vezes a ter formas desleais, injustas, isso também afeta a saúde mental do colaborador. E a falta de reconhecimento também, Luciano. Então, em consultório, às vezes eu escuto muito essa queixa de que eu estou insatisfeita com o meu trabalho porque tudo que eu faço não tem diferença, né? Agora, quando eu erro, eu sou criticado. Me chamam lá e me dão bronca. Mas aquilo que eu faço de bom não tem reconhecimento. Então, para que eu vou fazer? Né? Não dou conta mais porque não adianta. Então, a gente precisa estar muito atento aos feedbacks também, né? A forma que eu estou falando, porque às vezes eu vou lá dar muito feedback negativo, falar do que está dando errado, ou faço isso de uma forma grupal, exponho as pessoas, mas na hora do feedback positivo, do reforço, de dizer, olha, que bacana isso, você melhorou nesse ponto, isso aqui tá legal, não tem. Isso afeta porque nós gostamos de sermos reforçados. Quem não gosta de receber um elogio, né? Quem não gosta de ir lá e saber assim, nossa, eu tô no caminho certo. Então é assim que eu tenho que fazer mesmo. Eu estou fazendo da forma adequada. Né? Então, isso são fatores que podem proteger a saúde mental da sua equipe. Com certeza. Tem muitas empresas que adotam, né, um estilo assim de feedback, que quando é mais no sentido aí negativo, né, para chamar a atenção, algo ali, fazer isso de forma reservada, né? E quando você vai elogiar ou demonstrar o reconhecimento ali, já fazer no meio ali dos pares, né, fazer em público. Sim. Isso faz bem realmente para a pessoa, né? Seja de forma positiva ou negativa. Porque se você vai num grupo e elogia só uma pessoa e não elogia o restante, isso também pode ser prejudicial, né? Então, às vezes é interessante a gente falar em grupo aquilo que pertence ao grupo. E falo individualmente aquilo que pertence ao indivíduo, né? A não ser que é uma reunião para isso, né? Para os destaques da empresa, né? Os destaques do mês, ok. Mas é importante a gente ter um equilíbrio, porque às vezes aquele colega que não está performando bem, não é por falta de incentivo, ele ainda não descobriu ali uma habilidade, ou ele está treinando uma habilidade, né, que aquela pessoa já adquiriu. Teve um momento que você falou da questão da ansiedade, né?
E eu acho que talvez isso esteja também muito ligado, que também é um outro problema que acho que já foi recorrente aqui no escritório e alguns clientes, às vezes, eles ligam querendo saber como proceder em relação à questão de uso do celular. Apesar que quando chega essa demanda para a gente aqui, é com outro foco, porque eles estão mais preocupados ali com a produtividade, né? Que normalmente a gente vê ali que está atrapalhando, né? A pessoa está passando Prejudica. muito tempo no celular, está atrapalhando ali a produtividade, o serviço, né? Às vezes está atrasando. Mas me parece que isso tem sido assim um fator mais profundo, né? Porque parece que gera uma ansiedade, né? Ali no trabalhador, né? Na pessoa que usa ali. Na sua visão, assim, esse uso, né, do celular, ele pode prejudicar a saúde mental das pessoas? Como você acha Não que só, não isso só pode, pode como ocorrer? está, né? O celular ele está prejudicando a saúde mental, desde as nossas crianças até os nossos idosos, né? Por quê? O celular ele é uma excelente ferramenta, né? Muitos vão assistir essa live pelo celular. E aí eu não posso dizer que o celular é ruim, que a internet é ruim, né? Mas o uso indiscriminado, ele é prejudicial. Então, quem aqui nunca foi num restaurante e quando chegou no restaurante e olhou para os lados, tinha uma família em que todos estavam no telefone? Uhum. Ou quem aqui nunca saiu com os amigos, foi para um barzinho comemorar o aniversário de alguém, por exemplo, e ninguém conversou, ou conversaram muito pouco porque cada um estava mexendo nos seus telefones? É muito comum a gente ver, né, Muito. isso. E a E gente aí mesmo. a gente mesmo faz, né? Eu tô dizendo isso e eu digo de mim, às vezes eu também faço isso. E aí o que acontece? É algo tão natural, que às vezes a gente não percebe. Por isso que é solução proibir o uso do telefone no ambiente de trabalho? Não é. Claro que em alguns Hoje, ambientes, por ser questão de segurança, você vai conseguir. Mas você conseguir proibir o uso total é muito difícil. aqui hoje, para a gente, eu posso dizer que acho que 80% da nossa comunicação, ou talvez até mais, quase uns 90% da nossa comunicação é por WhatsApp ou, né, uma ligação ali. Aham. Realmente Sim. é fazer o uso Então, consciente ali assim, mesmo. exatamente. E aí é que entra, às vezes, essa questão da conscientização, né? De saber finalizar, de saber até qual horário, até quando eu vou fazer o uso desse telefone. E pensando na saúde mental, afeta sim, aumenta, tá? A sensação de ansiedade, pode aumentar a depressão. Por quê? Porque o celular vai criando esse isolamento e eu vou me prendendo a uma realidade que ela é virtual. Gente, o mundo do Instagram, ele não reflete em essência o mundo real. Primeiro, você vai lá e posta uma foto sua naquele dia que você está passando mal, naquele pior dia, não posta. Né? Você pode até contar quando você é um criador de conteúdo, né, que você faz conteúdo na internet para se conectar às pessoas, às vezes você comenta, nossa, hoje eu estive indisposta, aconteceu isso, eu tive que fazer tal coisa. Mas normalmente a gente não vai ali reportar o que está acontecendo de ruim. A gente vai ali reportar o que está acontecendo de bom, aquele conteúdo que agrega. Né? E nunca, não estou dizendo que isso está errado. Mas isso Uhum. não reflete em essência quem nós somos e a vida como ela é. Porque a vida ela tem 24 horas. Você às vezes posta algumas horas dessas 24 horas. Então ela não reflete o seu dia. Então isso vai gerando muita comparação, né, Luciano? E os nossos adolescentes estão muito nisso. Né? Eles vão criando comunidades ali, esses desafios, né? Essa semana eu vi um desafio assim, eu nem aprofundei nele, mas um desafio de beleza, algo assim, sabe? Então, os nossos adolescentes são muito vulneráveis, então eles estão perdendo essa habilidade de se comunicar, de interagir com outras pessoas, porque o celular não permite, porque estão ali o tempo todo. As nossas crianças, né? Gente, eu lembro que quando eu era criança, eu ia para uma festinha, a gente conversava com um coleguinha da mesa do lado e ia correr. Hoje as crianças, uma pega o telefone e todas ficam em volta do telefone. Elas correm nas festinhas mais. Não se interagem, né?
Não interage, ou tá cada uma no seu celular ali com a sua família e elas não conversam. Uhum. Então, Ou Luciano, quando, às vezes, achei interessante esses dias, porque às vezes quando está interagindo é por meio do celular, né? Às vezes estão ali do lado, mas eles se comunicam pelo celular. exatamente, se comunicam pelo celular. Então, sim, a gente tem percebido, né, esse aumento da ansiedade relacionada ao uso, principalmente ali perto do horário de dormir. Então, às vezes você tem crise de ansiedade, coração acelera, tem tremor, pelo uso excessivo do celular, porque você passou o dia inteiro nas redes e você encheu o seu cérebro de dopamina, né? Uhum. Então, agora, o que que a gente pode fazer pensando nisso? Conscientizar os nossos colaboradores, mostrar, né, para que ele entenda onde o celular está sendo prejudicial na vida dele, né? A empresa pode fazer alguns incentivos ali, não da proibição, mas de dizer, vamos começar aqui, né? Uma estratégia de, gente, agora nós vamos fazer 1 hora sem telefone. Mas não por briga, sabe? Não porque vocês não estão produzindo, mas para ir lá e dizer, veja aqui como é que fica você 1 hora sem telefone. Veja aqui Uhum. como é que fica você 20 minutos sem telefone. Porque aí nós vamos adquirindo uma consciência de dizer: caramba, quando eu fico aqui 1 hora sem telefone, eu faço o serviço que eu gastaria a manhã inteira, por exemplo. Aham. É. Trazer esses impactos que o celular pode ter ali, né? Então, eu acho que são formas que a gente tem de cuidar um pouco mais, porque eu acho que proibir não é o caminho, né? Não sei que Uhum. seja extremamente necessário, mas proibir não é o caminho, que a gente usa como ferramenta de trabalho. Mas para trazer essa consciência à equipe de como usar o celular de uma forma mais consciente, mais saudável, que não traga tantos prejuízos, né? Às vezes criar momentos de convivência sem o telefone, né? É fazer uma reexperiência mesmo que a gente tinha antes e que hoje a gente tem perdido bastante, né? Uhum. É verdade. E além dessas dicas, né, que você está dando aí em relacionado ao uso do celular, mas tem algumas outras ações práticas assim que você pode sugerir, né, que as empresas elas podem adotar, né, no dia a dia, com as pessoas mesmo, né, para poder preservar o bem-estar mental? Sim. Então, para as empresas, né? Então, a empresa, o que que ela pode oferecer? Muitos hoje pensam assim: vou oferecer terapia, vou oferecer palestra e tá bom. Isso já é uma coisa, é um passo importante, mas não é suficiente, porque eu também preciso intervir no meu ambiente, né? Então, treinar os seus líderes. Né? Então, algo que a empresa pode oferecer para a saúde mental dos seus colaboradores é ter líderes treinados, ter líderes ali que realmente saibam dar feedbacks, saibam resolver problemas, né? Saibam dialogar, saibam fazer a equipe engajar, porque você vai diminuir os ruídos, você vai diminuir os conflitos e vai diminuir o estresse. A empresa pode pensar também no que para aquela realidade, qual que é a necessidade, né? Então, por exemplo, hoje tem se falado de algumas jornadas flexíveis, né? Na pandemia falamos muito de home office, isso já está mudando, né? Porque a galera está sentindo um peso ali, né? Do trabalhar somente em casa. Mas às vezes pensar nisso também, né? Dentro da realidade da minha empresa, quais são as flexibilidades que eu posso ter? Né? Quais são os movimentos ali, os acordos que eu posso ter, por exemplo? Ter as palestras eu acho que é importante, incentivos, né, à atividade física, a talvez momentos que levem essas pessoas a sair do prédio, né, em que trabalham, o contato com a natureza. Então, eu vou fazer o aniversariante do mês. Ver se é possível fazer esse aniversariante do mês fora, né, do escritório, né? Tem uma área externa que a gente pode fazer nessa área externa, né? São pequenas ações ali que podem facilitar, né? Então, Uhum. e criar uma cultura mesmo de saúde mental, onde as pessoas possam ser acolhidas sem julgamentos, né? Então, levar informação, acho que é um ponto importante. E para a pessoa, Luciano, o que nós podemos fazer para cuidar melhor da nossa saúde mental? Então, fazer atividade física, né?
ampliar a nossa rede de apoio, ter uma rede de apoio de qualidade. Então, no lugar de eu só buscar o celular, né, a gente voltar a estar com as pessoas, né, principalmente com as pessoas que a gente gosta, que a gente se identifica. Ter tempo de descanso, isso vale para as empresas também. Deixem os colaboradores de vocês descansarem, né? Então, ele está no fim de semana, é uma urgência. Se ele não resolver aquele problema da empresa, a empresa vai entrar em total desespero, ele vai quebrar. Aí liga para o seu colaborador. Mas é uma coisa que é necessário, mas só vai resolver segunda, não liga para o seu colaborador. Deixa ele Pode descansar. esperar, né? Pode esperar, né? E isso vale também para a pessoa. Descanse, né? Tem gente que acha que descansar é só fazer lazer. Não. Descansar, gente, é sentar no sofá mesmo, sabe? Assistir novela, sentar um pouquinho ali, sabe? Às vezes aproveitar do jardim da casa. É fazer nada. Gente, fazer nada virou um absurdo. Já percebeu isso? É Fazer nada verdade. é um absurdo. E a É, gente não tá fazendo nada. eu tenho muito disso, assim, ó, eu sempre acho que eu estou perdendo tempo, seja sábado, domingo, eu quero, né, estar ocupado fazendo alguma coisa, porque senão eu fico com esse sentimento, essa sensação. E Sim. no fundo eu sei que isso não é bom, né? Sim, que E você está perdendo tempo de saúde. depois é pior, Porque, né? Lá na frente, aí vai colher esses resultados, né? exatamente, né? Não que a gente não possa fazer o que a gente ama, mas eu posso descansar fazendo outras coisas. Posso descansar lendo, eu posso descansar assistindo uma série, né? Eu posso descansar vendo alguma coisa ali na TV, recebendo os amigos em casa. Eu posso descansar fazendo nada, dormindo depois do almoço. Então, descanso é muito importante, né? Buscar sim uma ajuda profissional, né? E principalmente antes de chegar em algo grave, acho que buscar uma ajuda profissional, essa rede de apoio e descansar, ter atividades de lazer, investir naquilo que te é prazeroso, né? O que é prazeroso vale a pena. E o que é prazeroso para cada um é diferente. Né? Tem gente que vai dizer assim, ah, eu amo ir no parque. Tem gente que vai dizer, eu amo fazer bolo em casa. Né? Uhum. Então, assim, invista seu tempo também nas coisas que você ama, nas coisas que são prazerosas, nas coisas que você gosta. Então, tudo isso pode, de pouquinho em pouquinho, te ajudar ali a ter uma saúde mental melhor, né? Cuidar das várias áreas da sua vida Com é certeza. um fator de proteção à saúde mental. Bacana. Maria Tereza, acho que já estamos quase chegando aí no nosso limite Sim. aí do tempo. Eu queria que você, só para a gente concluir, então, podia falar um pouquinho, né, desse mês, né, o Setembro Amarelo, né, que foi escolhido o mês aí para Uhum. conscientização, né, sobre saúde mental, né, essas Sim. campanhas. Explica para a É. gente. O Setembro Amarelo, né, ele é uma campanha de prevenção ao suicídio. E o Brasil, ele está entre um dos países com os maiores índices de suicídio do mundo. E o suicídio, muitas vezes, ele é julgado, existe um preconceito em volta, né? Ah, a pessoa é fraca, mas isso está acontecendo, né, do nosso lado. Hoje, a maioria das pessoas conhece alguém ou uma família que perdeu alguém por suicídio. Então, a campanha Setembro Amarelo ela é justamente para que a gente traga, né, informações tanto acerca da saúde mental, né? Normalmente o caminho é de fazer um trabalho de valorização à vida, mas de também alertarmos, né, a nossa população de que o suicídio ele existe, que ele não é frescura, né? Então, quem ameaça não faz é um mito, né? Quem fala que vai fazer tem grandes chances de fazer, né? E que o suicídio, né? Uma pessoa que apresenta ideações de suicídio é uma pessoa que precisa de ajuda. Eu costumo dizer, ninguém que está feliz da vida, que está satisfeito com a vida que está vivendo, vai falar de morrer. Ninguém. Então, se alguém está falando, né, que a vida não tem sentido, né, sinais de alerta, nossa, a vida não tem sentido mais, eu não sei para que que eu vivo, né? Minha vida não vale nada. Ai, se eu morrer será melhor. São sinais de alerta, porque se essa pessoa está dizendo isso, tem alguma dor dentro dela tão profunda que está fazendo ela acreditar que a morte é melhor do que a vida, né? Então,
se você na sua empresa, né, e não só no setembro, né, o setembro é o mês que a gente fala mais sobre, mas Uhum. é uma campanha que precisa para o ano inteiro. Se É, você porque começa a perceber esse tipo de fala entre a sua equipe, direciona essa pessoa a um serviço de saúde mental, né? A gente tem nos serviços particulares o psicólogo, o psiquiatra, mas a gente também tem na rede pública. Então você pode buscar um posto de saúde da sociedade, você pode buscar o CAPS da sociedade, né, que é um órgão ali especializado em saúde mental. Então, o importante, né, é que essa pessoa seja direcionada para ajuda adequada, né? Não é frescura, não é besteira, não é só falação, né? Essa pessoa ela está adoecida ali, né? Essa pessoa ela está em sofrimento e ela precisa encontrar um caminho de alívio ao sofrimento dela. é verdade. Estar mais atentos, né, a isso, Sim, a essas atitudes, né, das pessoas. sim. É verdade. Bom, Maria Tereza, eu quero te agradecer demais aí, né, por ter compartilhado aí tantas informações aí, né, que são valiosas, né, sobre a saúde mental e principalmente no ambiente de trabalho. Eu tenho certeza aí que esse é um tema, né, que precisa ser discutido cada vez mais aí dentro das empresas, né, e que pode fazer toda a diferença, né, na vida dos colaboradores e no próprio, isso traz, né, um sucesso ali para a própria empresa, né. Sim, Você quer deixar aí uma última mensagem? sim. O que eu quero dizer para vocês, né, é que quanto mais saudável o seu colaborador tiver, melhor vai ser a performance dele. Então, se você quer uma empresa produtiva, cuide da saúde dos seus colaboradores, seja ela física, mental, social. Quanto melhor a gente tá com a gente mesmo, melhor a gente é com o mundo. Não tem como eu ser para o mundo aquilo que eu não sou para mim, né? Então, quanto Muito mais bom. eu cuidar da saúde em geral do meu colaborador, mais saudável ele vai entregar para mim dentro do trabalho. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Né? Quem quiser aí me acompanhar nas redes sociais, né? Meu Instagram é psi.mariatereza, com TH e Z, meu nome. Meu celular, vou deixar meu WhatsApp também, talvez alguém queira tirar dúvida ou queira marcar também aí para a gente fazer um bate-papo nas empresas, né? Meu É, WhatsApp é 629-9211-1050. Fica à disposição ali, tá, Luciano? Né? não, Que às vezes bacana. alguém quer aprofundar um pouquinho mais, quer pensar em algumas estratégias, né? Acho que é muito Não, importante essa colaboração. E agradeço, né, mais uma vez esse espaço aqui para falar sobre saúde mental, Luciano. Muito com obrigada. certeza. Valeu demais. E eu vou deixar, então, depois na descrição ali, né, o seu Instagram, o seu telefone, às vezes fica mais fácil, né? Você tem Sim, palestras, né, esses conteúdos também voltados, né, tenho. para as empresas, né? Às vezes alguém Aham, interessar, né, pode sim. entrar em contato. Ok. Então é isso, pessoal. Para quem nos acompanhou até aqui, né, eu espero que essa live aí tenha trazido novos insights, reflexões, né, sobre como que a gente pode mesmo, né, criar um ambiente de trabalho aí mais saudável e acolhedor. Mais uma vez, Maria Tereza, muito obrigado, então. Tá? Até a próxima, Até gente. mais.